Aquela lista que potencializa uma casa de vó está toda aqui. A cidade do interior, a praça e a igreja matriz, a esquina da sorveteria, o tempo que ainda teme escorrer mais lentamente. Na data desse filme, minha avó está com 88 anos. Moramos em cidades diferentes. Ela em Alfenas, no sul de Minas Gerais, e eu na capital do estado. Dizem que o cotidiano é miserável, e talvez por isso, nossos reencontros sempre foram encontros. A convivência desgasta e a saudade dói. Mas para nós sempre funcionou bem assim. Até no apoio incondicional que ela sempre me deu na minha caminhada artística. Ela mesma não pôde ter uma carreira nas artes por todo o contexto da época e tudo mais. E a avó Inês é inegavelmente mais talentosa que eu. Uma vida de muitas alegrias e tristezas também. E essas coisas nem precisam ser narradas aqui, porque estão estampadas nos seus 88 anos de vida. Dura com as filhas e um doce com os netos e netas. Tudo isso vivido nessa casa de vó. Esse documentário não tem a intenção de contar uma história de vida, mas de fazer um registro sobre a sua efemeridade. Uma celebração, um lamento, um registro, que só o cinema poderia proporcionar. Bom, a vida é um teatro. E nesse teatro somos nós que comandamos tudo, né? Então, para mim, eu acho que já vivi o tanto necessário. Estou contando já do tempo para ir para uma galáxia melhor. Porque aqui está de lasca, Deus me livre. A minha vida é pintada de cores, excelentes cores, e até no meu trabalho. Eu adoro cores, toda a vida, desde pequena. Eu brigava com os meus colegas porque eles usavam meus lápis de cor. Minha mãe desenhava muito bem, crayon, preto e branco. E eu já era colorida. Preto e branco não me atraía de jeito nenhum. Eu queria cor, queria vida, queria vibração. Assim, fui vivendo numa cidade pequena, que não havia assim grandes, e numa época que não havia também grandes novidades, né? E a gente então ficava naquela monotonia, né? E brincava com lápis de cor, enfiava o lápis de cor no chuchu para fazer vaquinha e outras coisas mais que a mente criava. Então a gente vivia mais ou menos entre a música, entre a arte, né? Em 1940, na década de 40, eu era criança, né? Geralmente criança. Quando fui para o colégio com 11 anos, já fui em 1943, 42, 43, por aí. Aí é que eu fui enfrentar um colégio interno de freira. Aí foi uma transição tremenda a minha vida, porque eu passei de uma cidade livre, uma cidade minha, para uma outra que não me pertencia, e era toda cheia de regras, toda cheia de horários, né? Eu lembro que você me contou que você teve uma oportunidade de estudar artes. Sim. Só que você não foi. Não fui. Não fui porque meu pai não deixou. Aí esse aqui foi o primeiro não que eu tive na minha vida. Eu queria ir para Belo Horizonte depois de formada para fazer Belas Artes. Era Belas Artes, não sei se ainda hoje existe.
Mas aí o meu pai não deixou. Eu tinha que obedecer o meu pai, né? Eu obedeci o meu pai, fiquei sem... Mas aqui eu tentei, aqui em Alfenas. Eu tentei, mas não fui. Eu tenho até aí os lápis de cor antigos ainda. Me lembro que eu comprei em Belo Horizonte um lápis francês, coisas francesas. Ainda tenho restos de pedacinho de lápis até hoje, rodando por aí nas gavetas. Agora, eu fiz uma coisa muito interessante na minha vida, não me arrependo. Foi tirar meu pai de uma cidade pequena para uma cidade maior. A conselho de um grande amigo, o Sr. Leite, de Guaxupé. Ele era vendedor, vendia as coisas. Meu pai era comerciante e ele vendia tecido. Ele falou assim, se você quer melhorar de vida, você é inteligente, saia daqui, tira o seu pai daqui, que aqui é um lugar pequeno, não tem futuro. O futuro aqui é de acordo com o tamanho da cidade, né? Com a riqueza da cidade. Aí eu fui pensar em tirar meu pai de... E aí entra uma fase meia fantástica. Vamos falar fantástica, porque eu tinha um namorado, rompi com o meu namorado e fiquei sozinha. Encontrei o Mário, que era um amigo, colega, e acabei casando com ele, tirando meu pai de lá, né? E vim para Alfenas. Então Alfenas foi nosso Belém, nós viemos nascer aqui, né? Agora, tem uma passagem da minha vida que aconteceu que eu não esperava, de jeito nenhum. Essa eu faço questão de frisar. Foi a volta do meu primeiro amor, mas de uma maneira muito estúpida, porque ele ficou viúvo, daí 21 dias ele me liga, queria me... maluco, doido. Queria não casar, não, queria me ver, recordar, né? Mas aí morreu também. Pronto. Eu não tive sorte. E era um amor da juventude, né? Ele foi um amor, esse amor foi um amor mais puro que eu já tive na minha vida, porque foi um tempo da adolescência, tinha 13 anos quando eu comecei a namorar ele, de longe, então não tivemos contato nenhum, um amor espiritual, entendeu? Um amor vindo criado na cabeça, interessante de ver, e ele também, não era diferente. O amor que eu sentia pelo mar era outro. As minhas emoções não foram do meu primeiro amor, foi do segundo. Mas ele era primo, quase irmão, então não pude casar com ele. Hoje pode, né? E o reencontro com ele foi importante? O encontro com ele foi uma coisa fora de sério, ele tá doido. Acho que eu estava pisando em cima das nuvens, aqui em casa. Aí ele veio aqui. Depois de quantos anos isso? 63 anos. É muita coisa, né? Nossa, mãe. Ô, vó, dá pra esperar alguma coisa depois dessa vida, assim? Será que a gente pode imaginar que vai ter alguma coisa depois, ou a gente está aqui de passagem mesmo? A gente está aqui de passagem, filho. É de passagem. Eu acredito que existe um plano superior, que nós vamos para um plano superior. Ou também pode ser um plano inferior. Aí há uma polêmica, né? Mas eu acredito que
A gente tem alma. A nossa alma vai, volta. Então a gente estava falando de como o passado vive na gente. Assim. Vive, não morre de jeito nenhum, pelo contrário. A gente sonha com o passado. Você não tem passado ainda. Você vive o teu presente. Eu não vivo o meu passado, eu não tenho presente mais. Eu não posso sair à noite, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ter... Né? A saúde me cortou muita coisa. Quer dizer, então a gente vive do passado. Você tem a cabeça, você está muito boa de cabeça, mas tem uma coisa, uma dificuldade física. Como é que fica? Eu li muito, estudei muito, fiz muita coisa, mas tudo normal de uma pessoa normal, né? Não foi nada exagerado, não. Mas foi o que eu pude conseguir da vida foi a alegria de viver. Eu sempre peço a Deus que não tire nunca a alegria de viver. E vai ser muito difícil eu caminhar para o outro lado, porque eu acho que eu vou dar trabalho. Porque é meio difícil. Né? Ontem você comentou comigo das pessoas, as amigas aqui da rua que já foram. Já foi, depois quantas já foram? E como que é viver essas perdas? Muito triste, muito triste. A perda, principalmente a Ofélia. A Ofélia, para mim, foi uma perda de uma irmã que eu tive. Eu queria muito bem, e a gente comungava porque ela era artista, né? Ela fazia, ela me ensinava. Eu aprendi o crochê, aprendi com a minha mãe e também aprendi com ela. Quer dizer, então ela era minha mestra, minha confidente. Quando eu estava triste, aborrecida, eu tinha coragem de contar para ela. Não tinha coragem de contar para os outros, contava para ela. Eu deixo para os meus filhos, minhas filhas, meus netos, meus bisnetos, uma frase muito pequena. Não perca nunca a alegria de viver, que a vida é muito boa. Apesar de a gente passar difícil, apesar de famílias ficar uns contra os outros, isso é natural, isso acontece com todo mundo. Mas não perca nunca a alegria de viver, que vale a pena, é um dom de Deus. É o que eu posso falar.